Olá, pessoal do Feno, me chamo Felipe Andrade, tenho 27 anos, faço parte da Igreja Cristã Contemporânea aqui no Rio de Janeiro e vim falar um pouco de como é ser gay cristão. Eu sou uma pessoa que nasci em um lar cristão, minha mãe é missionária, de uma igreja, então eu fui introduzido a vida inteira nesse ambiente, de adoração, nesse ambiente evangélico. Porém, aos 15 anos de idade, eu me assumi aos 12 para minha mãe e aos 15 eu fui como expulso da igreja a qual fazia parte por ter me aberto à minha orientação sexual, a qual já estava aceita. Eu tive muito apoio da minha mãe, desde que eu me assumi, assumi a minha sexualidade. A minha mãe sempre foi o meu porto seguro e eu fiquei 9 anos afastado da igreja. 9 anos aí também, pelas baladas da vida, pelas festas, como tantos outros. Até que um dia, no ano de 2019, eu ouvi a voz de Deus me chamando para voltar novamente para esse encontro com Ele, aonde eu conheci a Igreja Cristã Contemporânea e faço parte até hoje. Ser LGBTQIAP+, e cristão é possível, Porque usam versículos para nos condenar que estão descontextualizados, E o próprio Jesus nos incluiu. Quando Jesus veio para morrer na cruz, Ele não morreu pelos heterossexuais ou pelos homossexuais. Ele morreu por todos. Então você, trans, homo, cis, você faz parte dessa vitória na cruz de Jesus, dessa entrega, desse sacrifício tão grande e memorável, fundado aí na igreja. Então você pode sim ser cristão, você pode sim ter intimidade com Jesus, porque Ele te ama, te aceita e Ele te espera sempre de braços abertos. É aquele pai que nunca vira as costas, que nunca abandona. Esse é Jesus. Sim, o sagrado é um dos espaços, se não o espaço onde os LGBT são mais excluídos. A igreja, ela se diz tão perseguida, mas ela é a maior perseguidora do público LGBTQIAP+. Se eles pregam tanto que nós estamos em pecado, nós precisamos nos aproximar de Deus. Mas como nos aproximar de Deus se nós somos expulsos do lugar que é considerado o local de encontro com Deus, não é mesmo? Então, por muito tempo, criou-se uma cultura de que o LGBT, ele não poderia ser cristão, ele teria que ir para qualquer outra religião aonde ele foi aceito. E nós, da Igreja Cristã Contemporânea e tantas outras igrejas LGBTs inclusivas espalhadas pelo país, viemos desmistificar isso, dizer para você que tem um lugar sim para você, que Jesus te aceita, que Ele te ama, que você é importante, que todas as palavras que um dia foram ditas contrárias sobre a sua vida, de que você não valia a pena, de que você não seria ninguém, de que você não chegaria a lugar nenhum, nós profetizamos que elas estão sendo anuladas e seu coração pode receber paz, porque você tem um Pai que te ama e está de braços abertos te esperando. Os LGBTQIAP+, são negados muitas vezes nas igrejas protestantes, principalmente evangélicas, porque sabemos que a Bíblia, ela foi encontrada, foi lá transcrita. Você já pegou um filme em algum canal, por exemplo, uma plataforma de streaming, e aí você leu o título dele em inglês e depois você leu o título dele em português e viu que aquilo ali não tem nada a ver? Isso se chama o quê? Se chama tradução livre. Ou seja, eu traduzo conforme eu entendo. E nós sabemos que muitas coisas foram adulteradas. Em 1943, se eu não me engano, houve uma adulteração, em 1946 também. E se nós pegarmos a Bíblia atual, de 20 anos atrás, por exemplo, e formos ler um dos versículos que usam para nos condenar, em 1 Coríntios, nós vamos ver que a Bíblia dizia efeminados.
de 10 anos atrás já se diz homossexuais. E hoje em dia já se diz homossexuais ativos e passivos, ou seja, eles foram investigar ainda se nós somos ativos e passivos. Já se viu? Então, assim, existe sim esse erro, porém nós temos a teologia, inclusive temos prova através da Bíblia judaica, a primeira Bíblia, que todas as palavras que ali estão escritas não são arremetidas à homossexualidade, mas sim a práticas sexuais de depravação e cultos religiosos pagão através do sexo, tanto em Corinto, adorando Afrodite, né? Ou também em Éfeso e outras cidades onde eles cultuavam deuses. Por isso também surgiu o termo bacanal, porque um dos deuses que era adorado com esse culto sexual era o deus Baco, né? As pessoas se reuniam para fazer um culto de fertilidade para esse deus, ofertar o sexo a ele e em forma de orgia, vamos dizer, várias pessoas ao mesmo tempo, surgiu aí o tão famoso bacanal. A fé cristã diz muito sobre a diversidade sexual. Todos os dias são descobertas novas espécies, são descobertas novas estrelas, são descobertas novas galáxias, novos animais e principalmente a diversidade humana. Você tem noção que em Gênesis diz que Deus te formou à imagem e semelhança dele? Como que ele te formou à imagem e semelhança dele e você é distorcido? Você está errado? Você continua sendo a imagem e semelhança dele. E se nós formos olhar a ciência ela vem de quem? A ciência vem de Deus. Foi Deus que deu o quê? Capacidade para o ser humano de pensamento, de raciocínio. Então a física, a biologia e tudo que a gente conhece veio do quê? De Deus para nós. E a própria ciência explica sobre pessoas que nascem homossexuais, que já nascem homoafetivas. E a própria Bíblia fala sobre isso. Em Mateus 19, Jesus ele fala sobre pessoas que já nascem eunucos e pessoas que se tornam eunucos. Eunucos eram as pessoas que naquela época eram castrados muitas vezes para servirem sexualmente aos seus senhores ou que praticavam esse deleite. Nós temos aí, né, até a história do imperador Eros, se eu não me engano, que casou-se com um eunuco, que seria hoje o transexual operado, né, com que fez a retirada de genitália. Mas Jesus ali ele deixa claro que existem pessoas que se tornam, se fazem, que abandonam as práticas naturais, mas existem sim aqueles que nascem assim, que já nascem homossexuais. Nós garantimos sim o direito de estarmos casados, né? A Constituição hoje ela nos diz, como também já tínhamos o direito de ser evangélicos, tá? O artigo 8, incisos 5º, ele diz que você tem liberdade de escolha da religião que você quer seguir e professar, tanto em ambiente íntimo, particular, quanto público. E o casamento também faz parte disso. Porém, nós sabemos que ainda existe uma luta religiosa sobre isso, contestações, e eu acredito que os embates, eles não vão levar a lugar nenhum. Porque todas as vezes que você vê, para nós cristãos, né, que seguimos Jesus, significa imitador de Cristo, ninguém vê Jesus ali debatendo com ninguém. Ele sempre trazia em forma de amor o que ele precisava falar. Quando nós falamos com amor, as pessoas entendem. E assim, me entristece muito, eu vou contar rapidamente. Por exemplo, eu fui esse ano evangelizar na Parada Gay, né? Evangelizar é entregar panfletos, falar sobre a igreja. E quando nós falávamos Jesus te ama para as pessoas, muitas recebiam aquilo como xingamento, e isso me entristecia. E depois eu fui entender em Deus que essas pessoas foram tão perseguidas, foram tão marginalizadas, foram tão acusadas pela igreja, que Jesus se tornou uma marca de feridas
para elas. Falar Jesus eu te amo, dizer que era uma igreja, era como se eu estivesse abrindo um buraco, uma ferida que foi causada ali. E eu quero te dizer que hoje a Igreja Cristã Contemporânea, eu, todos os membros e todas as outras igrejas inclusivas do país, estamos aqui para te abraçar e te ajudar a curar essas feridas. Nós sabemos que as igrejas tradicionais, elas têm esse confronto, E graças a Deus, Deus levantou igrejas que hoje são inclusivas, onde nós podemos nos casar e receber a bênção religiosa. Não precisamos nos humilhar para os evangélicos tradicionais, não precisamos bater lá na porta da igreja e falar, eu quero casar aqui, porque você tem onde casar hoje, tem igrejas para isso. Então não se humilhe, não vai atrás. E sim, se essas igrejas, eu acredito, abrissem espaço, elas estariam como se dizendo para os fiéis daquilo que elas pregam e acreditam, que elas estão totalmente erradas e eles nunca vão dar o braço a torcer sobre isso. Jesus, ele quebrou paradigmas, Como você disse, ele era completamente contrário à religiosidade. E se fosse nos dias atuais, eu acredito que Jesus não seria só assassinado e perseguido como foi, mas seria muito maior, até porque a repercussão com os meios digitais, As pessoas saberiam muito mais rápido onde ele estava, onde que ele estava pregando, onde ele estava com os discípulos, onde ele estava para ser perseguido. Então, assim, o maior ensinamento que nós temos de Jesus é realmente esse, é nos desprendermos da religiosidade. Nós podemos fazer um comparativo, por exemplo, com a Igreja Católica e a Igreja Cristã Protestante, evangélica. A Igreja Católica, 90% das vezes não segue a Bíblia, mas ela segue dogmas que a Igreja instituiu, que eram a mesma coisa que acontecia naquela época. O que acontecia? Os fariseus, que eram os sacerdotes, os pastores, bispos da época, que eram responsáveis por cuidar do templo, por receber as pessoas, eles estavam tão endurecidos, tão presos a leis, a dogmas, as coisas que muitas vezes não tinham importância, que eles acreditavam até que quem era rico era porque estava sendo abençoado por Deus. E quem era pobre era porque era amaldiçoado, que quem tinha uma enfermidade, uma doença, uma paralisia, era amaldiçoado, estava pagando algum pecado. E Jesus veio para mostrar que não. Jesus, ele podia chegar num alazão, no cavalo branco como rei, mas não, ele nasceu na manjedoura, ele veio num jumentinho entrando em Jerusalém, Então, o que a gente pode aprender sobre Jesus é que a religiosidade não leva a lugar nenhum, a não ser um coração endurecido por coisas que não valem a pena. Tanto que se nós pegarmos a Bíblia original judaica, a Torá, nós temos 613 mandamentos. E aí o cristão foi lá e falou, eu quero só 10, colocou 10. Jesus falou assim, você não quer cumprir os 613? Então nem os 10, vou te deixar só 2. Primeiro, amar o Senhor acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E os mais difíceis, porque se eu tenho domingo culto para ir e eu tenho uma festa de aniversário que eu fui convidado e eu deixo de ir no culto para ir para a festa, eu já não amei Deus acima de todas as coisas. Não é mesmo? Estou mentindo? Se eu tenho, por exemplo, o meu próximo e eu não consigo amá-lo, tem pessoas que não amam nem elas mesmas. Como que ela vai amar o outro? Para eu amar eu preciso ter empatia, para eu amar eu preciso acolher, para eu amar eu preciso ter bondade, para eu amar eu preciso ter perdão, para eu amar eu preciso ter fé, longanimidade, que são frutos, e principalmente o amor, o fruto do Espírito, que é o amor. O amor, ele não fere, o amor, ele não maltrata. Não tem um ditado lá? Quem ama não trai, quem ama não ofende, quem ama não bate, quem ama não castiga, quem ama não julga, quem ama não fere o coração do outro. Quem ama simplesmente abraça. E foi o que Jesus fez. Ele foi contra a religiosidade e ele abraçou a todos aqueles que os religiosos queriam condenar.
Com certeza há distorções em algumas coisas, né? É bem claro quando nós falamos, por exemplo, de Coríntios, que é o que eu falei sobre os versículos que usam para nos condenar, né? Ali, a tradução correta do grego antigo e do hebraico arcaico, Paulo estava falando sobre pessoas perversas e sem escrúpulos. Em nenhum momento ele se referia à homossexualidade, mas aos cultos religiosos pagãos. E ele usou duas palavras que agora eu não me lembro tão bem, né? Mas que elas se referiam a pessoas, a incesto, pessoas que fazem pedófilos, né? E pessoas depravadas. Então ele falava sobre pessoas depravadas e sobre esses cultos pagãos a deuses que não eram o Senhor. Então você pode ter certeza que existem distorções, sim. Infelizmente, como eu já falei sobre a Bíblia, né, de 20 anos atrás, que eram efeminados, depois mudou para homossexuais e agora já são homossexuais ativos e passivos. Daqui a pouco eles colocam ali também transexuais, drag queens, queer, pansexuais e assim vai. Vai ser o meio que eles sempre vão ter de usar para nos condenar. Mas eu quero trazer assim uma coisa tão interessante que mesmo que eles te condenem, a Bíblia te garante que você não é esquecido por Deus. E Hebreus 12:2 diz que Jesus, por causa da alegria que estava proposta, suportou a vergonha da cruz, entregando a si mesmo, não fez caso da vergonha, antes mesmo se entregou. Qual era a alegria que estava proposta para Jesus? Salvar a humanidade. Qual a alegria que está proposta para mim e para você hoje? Ver o sorriso de Jesus um dia, a alegria da salvação. Então, não deixe que ninguém tire essa alegria de você, que ninguém te afaste dessa alegria, desse alvo, desse objetivo, que é um dia ver o sorriso de Jesus, vê-lo face a face como Ele é. Eu quero agradecer a oportunidade, ao pessoal do Fino por essa oportunidade tão grande, tão rica. Admiro muito o trabalho de vocês, agradeço pelo espaço, quero voltar outras vezes, por favor me chamem. Aí quem sabe um debate, uma outra entrevista para falarmos mais profundo sobre isso e convidar você que está vendo essa entrevista a nos visitar. Eu particularmente faço parte da Igreja da Lapa, no centro do Rio, na Avenida Mendes Sá, 183, cultos. Quinta-feira às 19h30 e domingo às 18 horas. E também temos a nossa sede, tá? Em Madureira, na rua, Carvalho de Souza 254B. Ali os cultos são às quartas e sextas às 19h30 e domingo às 18 horas. Você que não está aqui no Rio, também temos a nossa igreja em São Paulo, no Tatuapé, temos a nossa igreja em BH, no Barro Vermelho, em Salvador, na Bahia, ou você pode acompanhar os nossos cultos através da Contemporânea Digital, lá no site igrejacontemporânea.com.br ou no Instagram também, Igreja Contemporânea. Vai ser uma honra recebê-lo, vai ser uma honra ler os comentários de vocês, que eu já estou ansioso. Espero que numa próxima oportunidade eu possa estar aqui falando com vocês outra vez e Jesus te aceita.